Qual foi a última vez que você ficou sem energia? Não, eu não estou falando da disposição para estudar, para ir na academia. Eu estou falando de energia elétrica. Qual foi? E daí? Acabou o Wi-Fi? Você ficou sem TV, sem WhatsApp? E quando é de noite, não dá nem para ler um livro, nem para se distrair. Até as ruas ficam inseguras. A energia elétrica foi, originalmente, uma grande descoberta para a indústria. Mas nunca se imaginaria que cerca de um século depois, ela seria provedora da maioria das atividades do homem moderno. De maneira geral, a segurança e a qualidade de vida do ser humano estão centralizadas no setor energético, ou seja, por um fio ou também por um emaranhado de fios. Atualmente, a energia elétrica é um importante fator para a economia mundial. Até mesmo as transações de valores do mercado globalizado são feitas através da energia elétrica. Sem ela, seria impossível realizar as movimentações de dinheiro necessárias. Isso afeta a economia. Pois bem, hoje nós vamos apresentar algumas noções básicas de energia, a crise que nós estamos vivendo aqui no Brasil, o histórico de fatalidades relevantes e também possíveis soluções. As necessidades energéticas do ser humano estão em constante evolução. Assim, para satisfazer suas primeiras necessidades, o homem aprimorou-se no uso do fogo e desenvolveu a agricultura e a pecuária, armazenando energia excedente nos animais e alimentos. Visando aperfeiçoar essas tarefas e aumentar o nível de conforto, o homem descobriu e aprimorou novas formas de utilização de energia, sendo que o carvão mineral é considerado o primeiro combustível fóssil utilizado em larga escala e marca o início de uma nova era, caracterizada pela Revolução Industrial, o surgimento do automóvel e a exploração do petróleo. A energia elétrica é uma forma de energia secundária, obtida através de diferentes fontes de energias primárias. Foi no decorrer das últimas décadas que o modo de produção de energia elétrica diversificou-se intensivamente, assim como o aumento dos níveis de consumo. Considera-se que cerca de 30 mil anos antes de Cristo, o homem de Cro-Magnon era o principal conversor energético, por possuir hábitos diurnos. Porém, desde os primórdios, teve-se uma preocupação com a obtenção de uma fonte de luz artificial, e foi com o domínio do fogo que o homem deu um passo para alcançar esse objetivo. A Revolução Neolítica é marcada pelo desaparecimento das fontes alimentares e mudanças climáticas no sul da Europa, fazendo com que o homem Cro-Magnon migrasse para o norte. Mas foi entre 10.000 a.C. e 5.000 a.C. que o Homo sapiens desenvolveu a técnica de polimento da pedra e outras atividades que potencializaram o seu trabalho. Aproximadamente em 4.000 a.C., o aparecimento de grandes civilizações representou um grande marco no aproveitamento energético. Esses povos apropriaram-se dos solos férteis e utilizaram a energia dos conversores de vegetais ao desenvolver a técnica de cultura irrigada, sendo capazes de armazenar cada vez mais energia em forma de alimento. Outro exemplo do avanço do uso da energia na antiguidade é a utilização do vento como conversor energético, através da navegação com barcos à vela no Antigo Império. Na Idade Média, houve grandes transformações no uso da energia com as primeiras descobertas de cientistas. Aproximadamente em 287 a 212 a.C., Arquímedes desenvolveu alavancas e mecanismos para movimentar objetos pesados, além de descobrir o princípio da hidrostática. O vento é uma forma de energia amplamente disponível na natureza, porém, a chamada energia eólica já era aproveitada há pelo menos 3.000 anos antes de Cristo, com a utilização de velas na navegação e há 644 anos antes de Cristo em moinhos movidos a vento, objetivando a moagem de grãos e a irrigação. O aproveitamento do vapor alavancaria a realização do trabalho, e Dennis Papen deu início às experiências com bombas a vapor, mas foi Thomas Tedder que construiu a primeira máquina a vapor aproveitável em 1698. Porém, foi o modelo proposto por Thomas Newcomen que solucionou os problemas existentes. Já James Watt aprimorou a eficiência da máquina de modo que ela passou a operar nas minas de carvão. Com o início da Revolução Industrial, se iniciou a era dos combustíveis de origem fóssil. O carvão mineral foi o primeiro desses combustíveis utilizado em grande escala, ao substituir a lenha e ser usado na combustão direta para a produção de vapor nas máquinas de bate. Até 1961, o carvão era a principal fonte primária de energia no mundo, quando foi ultrapassado pelo petróleo.
O petróleo é outro combustível fóssil, de provável origem de restos de vida aquática animal acumulados no fundo de oceanos primitivos e cobertos por sedimentos. O surgimento da indústria petroquímica em 1930 deu origem a vários outros subprodutos para a produção de equipamentos, objetos, produtos, entre outros, tendo a gasolina como principal produto. A polêmica causada pela previsão de ultrapassagem do pico da produção e as crises de petróleo em 1973 e 1978 desencadearam a reconsideração da política internacional em relação a esse produto, gerando uma nova agenda sobre as fontes de energia alternativas, sendo a primeira aplicação da eletricidade no campo das comunicações com o telégrafo e o telefone elétrico. Em 1882, Thomas Edison construiu as primeiras usinas geradoras em corrente contínua e em 1886 foi feita a primeira transmissão de energia elétrica em corrente alternada. Sua facilidade de transporte e de conversão direta conferiram à energia elétrica o posto de principal insumo da presente era. Do que se trata a crise energética amplamente divulgada pela mídia? Para compreender esse conceito, precisamos firmar o que é matriz energética. Dados os recursos naturais que podem ser explorados e sua viabilidade econômica, a matriz energética pode ser definida como um tipo de fonte de energia disponibilizada no país para atender a demanda interna. Isto é, como e qual a origem da energia fornecida para as indústrias, os comércios e as residências. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, o Brasil possui a matriz energética mais renovável do mundo, industrializado com 45% de sua produção proveniente de fontes como recursos hídricos, biomassa e etanol. Temos uma ampla capacidade energética. Podemos utilizar os ventos do Nordeste, o calor do sol, as águas dos rios e do mar presentes no nosso território. Embora o governo tenha alguns programas para investir nessas fontes não renováveis, ainda há grande enfoque no petróleo e seus derivados, ignorando o potencial do Brasil de oferecer fontes limpas e a própria revolução energética. A crise energética nada mais é do que a consequência da forma que se administra a matriz energética. Ou seja, se toda a energia produzida não suprir a necessidade exigida pelos setores industriais ou qualquer outro setor, o resultado é catastrófico. A falta de energia necessariamente comprometeria o funcionamento do país. Mas se faltar energia, o que acontece? Nada melhor para analisar esse contexto do que os históricos de blackouts no Brasil. O Brasil começou a apresentar blackouts no começo dos anos 70. De lá para cá já foram registrados mais de 50 apagões. O primeiro foi em 1971, na cidade de São Paulo. O apagão se deu após o rompimento de um cabo de 230 mil volts na estação de Pirituba. O incidente levou à paralisação de indústrias e congestionamentos no trânsito paulistano, com o desligamento dos semáforos. O blackout durou de 20 minutos a 3 horas em alguns bairros. Um ano depois, outro apagão afetou todas as cidades situadas entre a Bahia e o Ceará. Iniciou-se no começo da noite e estendeu-se pela madrugada. Um ano depois, outro apagão afetou todas as cidades situadas entre a Bahia e o Ceará. Iniciou-se no começo da noite e estendeu-se pela madrugada. Uma das causas foi um incêndio em uma das usinas de Paulo Afonso, na Bahia. Em 1984, um grande apagão atingiu 12 milhões de pessoas em 6 estados da região Centro-Sul. Foi o primeiro blackout após a ligação da rede de distribuição Sul-Sudeste. No ano de 1985, o incidente atingiu a região Sudeste devido a uma queimada realizada ao lado das linhas de transmissão. Com o aquecimento dos cabos, os disjuntores desligaram-se automaticamente. Apenas 30 dias depois, a região Centro-Sul foi afetada, atingindo novamente 12 milhões de pessoas. O problema apontado na época foi a grande demanda e a pequena rede de distribuição. Os hospitais foram os mais prejudicados. Um homem em estado grave, ferido a bala, não pôde ser atendido durante o blackout, sendo operado somente no dia seguinte. Em 1994, um blackout de 7 horas de duração atingiu a Avenida Paulista, no centro de São Paulo, onde concentrava-se metade do PIB brasileiro. 76 agências bancárias pararam o atendimento. Funcionários foram dispensados de seus escritórios. O apagão, que atingiu mais de 500 mil pessoas, causou um congestionamento de quase 8 km na avenida. Começou às 9 da manhã e só acabou próximo às 6 da noite. Mas o mais impactante foi o de 1999,
quando faltou luz durante 4 horas e atingiu 11 unidades federativas do Brasil e todo o Paraguai, deixando 76 milhões de pessoas no escuro. Segundo a empresa, o acontecimento foi devido à queda de um raio na subestação de Bauru. Porém, estudos comprovaram que não houve tempestade naquele dia, e o real motivo era a falta de investimento e manutenção na subestação. 11 dias depois, uma aeronave da CEMIG caiu sobre uma linha de alta tensão, deixando 100 mil consumidores sem luz por 2 horas na região leste de Minas Gerais. Em 2012, tivemos o maior apagão depois do ano 2000. Um incêndio ocorrido na subestação da Eletrobras, localizada em Colinas do Tocantins, deixou no escuro todos os estados da região Nordeste, além de Tocantins, Pará e Distrito Federal, por um período de tempo de aproximadamente 4 horas. A ANEEL aplicou uma multa de R$120 mil contra a Taesa, empresa apontada como responsável pelo apagão. Porém, o problema se agravou devido à falha em outras concessionárias, como a Chesf, que foi multada em quase R$4 milhões. Apagões com duração de apenas alguns minutos são comuns em todo o mundo. Por ano, em média, cada casa brasileira fica até 10 horas sem luz. A revolução energética do século XXI mal está começando. O que podemos dizer com certeza é que a transição da era do petróleo ao pós-petróleo será longa e que é difícil antecipar o seu transcurso. A extrapolação para o ano 2050 das tendências de consumo de energias fósseis observadas nos últimos 50 anos leva claramente a uma ruptura. Essa poderá ocorrer por adaptação ou pela catástrofe natural de proporção desconhecida. Por isso, a importância de conseguir simultaneamente a redução drástica do perfil da demanda energética, a substituição significativa das energias fósseis por energias não poluentes. Atualmente, o petróleo, o carvão mineral e o gás natural ainda são as fontes de energias mais utilizadas no mundo, respondendo por cerca de 66% do consumo global de energia e por 68% da geração de eletricidade. No Brasil, as fontes fósseis representam cerca de 58% do consumo total de energia. O restante é constituído por energias renováveis, que são obtidas por recursos naturais repostos em um ritmo igual ou superior à sua utilização. Atualmente, as fontes renováveis representam apenas 12% da demanda energética mundial, como as usinas hidrelétricas, que têm sido responsáveis por gerar a maior parte da sua eletricidade. Nos últimos anos, no entanto, sua participação tem caído em desvantagens da geração termoelétrica, às custas do aumento das emissões de gases de efeito estufa e também das contas de luz dos brasileiros, sendo o Brasil um dos maiores geradores de energia hidrelétrica do mundo, atrás apenas da China. Outro grande potencial do Brasil é a energia solar, que pode gerar eletricidade por meio de usinas fotovoltaicas e usinas de energia solar concentradas ou energias térmicas para o aquecimento de água ou coletores solares. O Greenpeace Brasil acredita que o grande potencial da energia solar está nos telhados dos brasileiros e defende a visão de que com as devidas políticas públicas é possível que o país tenha 1 milhão de telhas com sistemas fotovoltaicos até 2020. Nas últimas décadas, a energia eólica cresceu no mundo mais rapidamente que todas as outras fontes na geração de eletricidade e tem atraído boa parte dos investimentos em renováveis. Os países com maior capacidade instalada é a China, seguindo dos Estados Unidos e da Alemanha. O Brasil figura atualmente o 10º lugar. Você já ouviu falar sobre biomassa? Menos comum, porém também utiliza-se como fonte de energia, que é toda a matéria orgânica, animal ou vegetal, incluindo resíduos agrícolas e florestais. A cana-de-açúcar e seus produtos, como etanol, biodiesel, produzido hoje majoritariamente a partir da soja e do sebo bovino, além de lenha, do carvão vegetal e também o biogás, hoje aproveitado em aterro sanitário. A produção de energia cresceu cerca de 40% nos últimos 10 anos. Mesmo assim, a oferta não é o suficiente para atender as necessidades da demanda interna.
A demanda de energia pode ser contabilizada somando a produção nacional às importações, subtraindo a exportação. Ou seja, a demanda pode ser entendida como tudo que consome de energia menos aquilo que é vendido a outros países. Comparando os dados entre os anos de 2003 e 2012, temos que a produção nacional de energia é menor que a demanda de consumo, gerando em todos os anos uma carência no setor. No entanto, em 2009, a produção supriu o consumo. Isso ocorreu por causa da desestabilidade da economia, que gerou uma redução no consumo, não se tratando de uma melhoria na geração de energia. Como a produção interna de energia não atingiu o total de demanda, surgiu então a necessidade de aumentar a importação no setor de petróleo e derivados, gerando assim altos custos para o país, além de serem produtos altamente poluentes. Como exemplo, podemos analisar a produção de energia das hidrelétricas. As cargas geradas não atendem à quantidade de energia requerida pelos geradores do Sistema Interligado Nacional, no intervalo de tempo. Assim, caso não ocorra um grande aumento das chuvas efetivas, uma redução no uso através de racionamento ou por restrição, as perspectivas não irão melhorar. A partir dessa visão, pode-se esperar um aumento no imposto tarifado, como a bandeira vermelha da conta de luz. Para conseguir solucionar a crise energética brasileira, pode ser feito o uso de outras fontes de energias, como a eólica, que no Brasil tem um potencial de 29 mil megawatts, a maior parte desse potencial se concentra na região Nordeste, a biomassa, que tem cerca de 3 mil megawatts, mas há baixo aproveitamento de resíduos. O solar. O Brasil possui uma pequena fração de painéis fotovoltaicos, principalmente em áreas isoladas e em algumas residências que não aproveitam o potencial que o Brasil tem. Pequenas centrais hidrelétricas, que têm um potencial de 8 mil megawatts. Alguns projetos inovadores, como o de turbinas flutuantes, poderiam aumentar esse potencial ainda mais, já que são instalados em um rio sem represá-lo. No Brasil, o potencial de energia das ondas seria de cerca de 100 mil megawatts. O Sul é a região com maior potencial de gerar energia a partir do mar, com capacidade de geração estimada de 35 gigawatts. Em seguida, a região Sudeste, com ondas de 30 gigawatts. O Brasil possui centros de estudos sobre hidrogênio ligados a universidades, órgãos de estados, empresas públicas e particulares. No entanto, há apenas testes como o de ônibus ou veículos movidos a hidrogênio, ou pequenas usinas elétricas. Mas se isso ocorrer, o setor de energia poderá ser revolucionado. Podemos analisar por que implantar essas energias no país, já que a distribuição de energia elétrica no Brasil constitui-se de uma rede que conecta unidades geradoras, vias de transmissão e distribuição aos consumidores finais da energia elétrica. Essa rede nem sempre foi integrada. No passado, antes do processo de industrialização intensa na região sudeste do país, as linhas de transmissão e distribuição eram isoladas e visavam atender a necessidade local. Porém, a dimensão continental do Brasil, a urbanização, industrialização e o aumento da demanda por energia elétrica em algumas regiões específicas, como no sul e sudeste, motivaram a integração do sistema de energia elétrica no país. Outro fator importante para essa necessidade de integração era que, em muitos casos, a produção de energia não estava localizada próximo dos locais de maior consumo, como de grandes centros urbanos e regiões industriais. A composição das redes de distribuições possui linhas de alta, média e baixa tensão. A potência da energia distribuída e entregue pode ser dividida em duas, que são redes elétricas primárias, que é a distribuição de média tensão, que além do papel de distribuição, atende a médias e grandes empresas e indústrias. Redes elétricas secundárias, é a distribuição de baixa tensão, que atende consumidores residenciais, pequenos estabelecimentos comerciais e iluminação pública. O Brasil possui hoje cerca de 80 milhões de unidades consumidoras. A maior parte das unidades consumidoras, 85%, são residenciais. Contudo, a indústria é responsável por 35% do consumo de energia elétrica no país. As redes de transmissão e distribuição de energia elétrica no Brasil seguiram a trajetória histórica do processo de urbanização e industrialização. Os maiores centros urbanos e regiões industriais do país são os maiores consumidores de energia elétrica. Nesse sentido, a infraestrutura das redes de transmissão e distribuição foi direcionada para esses espaços. Considerando que para as próximas décadas os geólogos preveem a chegada do pico do petróleo, isso implica no encarecimento desse recurso e os problemas ambientais causados pelos combustíveis fósseis.
percebe-se a necessidade de modificar a matriz energética do país e torná-la gradualmente mais voltada para os recursos renováveis, levando em consideração que o crescimento populacional exige maior disponibilidade de energia, ou seja, a demanda tende a crescer cada vez mais. Assim, propõe-se que haja maior investimento na infraestrutura para a produção de recursos renováveis disponíveis, tais como os já citados: as hidrelétricas, a fio d'água, que possuem menores áreas de inundação, as energias eólicas, a energia dos mares, da biomassa e a energia solar. Também uma alteração na forma de distribuição de energia no território, atendendo adequadamente de norte a sul os consumidores. Caso não seja executado nenhum tipo de medida de prevenção para impedir as consequências do uso desenfreado de combustíveis fósseis e da pouca produção de energia, a crise energética será mais uma variável que pertencerá ao cotidiano da sociedade brasileira. A falta de energia implicará no aumento das tarifas, dos impostos relacionados aos recursos energéticos e também em possíveis blackouts, em problemas de abastecimento, no encarecimento de produtos e serviços que demandam o uso de transportes, entre outros fatores que irão agravar os transtornos enfrentados pela economia e os impasses com relação ao meio ambiente. Pois bem, pessoal, isso é tudo. E agora nós vamos ficar com os erros de gravação. Ai, Jesus. Tartaruguinha saindo. Ó, esse... O quê? Esse aqui não vai pro making off, né, Abimael? Vamos lá. Isso vai. Esse não vai. Solar. Não. Solar. Vamos de novo. Energia Solar. As energias Você tá falando muito rápido. em problemas de Que ódio! Não tem como fazer essas... 3, 2, 1, go! A extrapolação para o ano 2. A substituição. O gás natural. Os dados entre os... Nossa, caramba, a produção supriu o pulmão. Energética mais renomada. Meu óculos tá com certo. Tá sujo. Tá bom. Fecha a porta. O rabo. Tem geladeira em casa? O rabo. Gostou, né? O ser humano estão com... Apaga esse vídeo e começa o novo. No nível de conforto, homem... Isso daí adianta. Mas aqui tem um outro homem também. 3, 2, 1, voltei. De energia. Ela volta. Em muitos casos ainda está. Que bosta! Culpa da pano. Aí vai o carinho do cara morrer. Ô, princesa, vai. Em 1999. Ai, grudou meu dente. Acabou, porra! Di, se mexe. Vai pra um lado, pro outro. Isso. Fale alguma coisa. Peraí, se mexa pros lados também pra testar. O Guilherme, meu Deus, mas isso... Eu já falei um vídeo Gente, eu tô brincando. Não, Aí eu não posso falar. O que estão fazendo? O que vocês querem no fundo? Tá gravando. Eu quero arco-íris. Arco-íris? Unicórnios. Daí agora coloca um passo. Ele vai pôr isso na sala, né? Laira, vamos apreciar o pôr do sol. Oh, que lindo! Ah, não, essa pôr do baixa. sol! Ah, não pega. Nossa senhora, eu levei O que estão falando? Professor alfabeta. Boa, periquita, boa! Qualquer voar. Está em estado de neve. Aqui podemos ver a
pela primeira vez usou roupas. Ali temos a jovem da risada estranha. E a outra imita. Consegue ser mais estranha. Seria massa. Se você gostou desse vídeo, Se inscreve no canal da Laíra. que tá aqui embaixo. Isso mesmo. Aqui em cima é o meu, tá? Não, se inscreve nesse só. Não, no meu também. Segue em todas as redes sociais. Beleza.